Olá, caro aluno, bem-vindo a mais um curso comigo, Grimaldo Oliveira, curso de Test Miner no R. Queria primeiramente agradecer, né, você tá aqui comigo, tá aqui aprendendo um pouco mais de R, né? E para uma coisa bem fascinante, né? Você minerar textos, minerar documentos, né? Entender o que é que os documentos estão tentando descrever. Então, esta disciplina que a gente vai ver aqui neste treinamento de Test Miner e principalmente no R é muito importante para quem quer trabalhar com Data Science, para quem quer aprender um pouco mais desse mundo ligado à área de documentação, desvendar o que há na documentação, né? Então a gente vai começar com o curso com bastante detalhes, explicar realmente como é que você faz o Test Miner e eu espero que você aprenda muito, ok? Então o que é que a gente vai ver? Eu queria começar inicialmente falando para você o que é o Test Miner, né? O que é mineração de texto, o que é que se destina a fazer isso. Então eu coloquei aqui, mineração de texto é um processo de obtenção de informações importantes de um texto. Então você vai buscar tentar entender o cerne do texto, ou seja, o que é que o texto quer traduzir, o que é de importante nesse texto. Porque você pode ter milhares e milhares de linhas e ter que ler o texto completo por inteiro e não saber o que é que o texto significa. Então a gente vai tentar confabular, entender isso, né, trabalhando com o texto. É um campo interdisciplinar que se baseia na recuperação de informações, extração de dados, aprendizagem de máquina, estatísticas e linguística computacional. Então você está vendo que não é simplesmente rodar algoritmos, você vai ter que começar a mergulhar nas estruturas textuais, entender como é que funciona, como é que essa estrutura pode ser utilizada, tanto de estatística, como a parte de extração de dados, para poder entender o texto. Aí você vai entender um pouco de linguística, ok? Mas é algo realmente bem enriquecedor, né? Para quem trabalha com isso é fantástico. São tarefas típicas de mineração de texto, incluem categorização e agrupamento de texto, a gente vai ver isso bastante. Extração de conceito, né? Conceito da palavra, do termo, você vai entender o que é termo, né? Que existe dentro desse texto. Produção de taxonomia. Taxonomia tem a ver com palavras, construção de palavras, né? Terminologias e análise de sentimentos. Daqui que vem a estrutura de análise de sentimentos. Então, eu espero que esse curso traga um enriquecimento para você muito bom, muito fabuloso. Porque ele vai mexer com conceitos bem profundos dessa área, tanto técnica de mineração de dados, né? Porque Test Miner tem a ver com mineração de dados, e aí no caso a gente está minerando o texto. E essa estrutura de conhecimento, né? De linguística, taxonomia, de termos, isso vai ser de suma importância. Para que você possa, né, aprender mais, entender mais, eu basicamente trabalhei aqui com o RStudio Cloud, onde a gente vai trabalhar na nuvem, mas você pode trabalhar com o seu RStudio na sua máquina. É só você instalar, é bem simples, fácil, muito fácil mesmo a instalação, ok? O TM é o principal algoritmo de TM de Test Miner, né? Então tá aqui o endereço dele. E toda a estrutura baseada do que eu vou trabalhar eu tirei do TidyTest. Então assim, estudei bastante, li bastante, outros sites também, livros, o meu dia a dia. Então eu vim fazendo essa mescla para poder trazer um curso com a característica do que a área de R, o pessoal que trabalha com R, né, vem atuando. Então se baseie nisso, estude bastante o TM, estude bastante a estrutura de Test Miner. Eu coloquei um site principal aqui e a gente vai executar todos os scripts no RStudio. São sites importantes que eu trago para você. Bem, aqui já trago um exemplo do que seria o que a gente vai mostrar aqui no curso, né? Do que a gente vai trabalhar. Então aqui é um exemplo de palavras, que no caso são termos, né? Que são minerados e que você vê a interligação desses termos por uma informação correlata, ou seja, qual o relacionamento entre as palavras. Então assim, quanto mais grossa a linha, mais forte esse relacionamento. Então a gente está usando uma análise de termos aqui gráfica. Você vai ver que você pode fazer de diversas formas: gráfica, textual, tabela. Você pode fazer de N formas para poder entender o que é que o texto quer dizer, né? O que é que ele quer traduzir. Porque mineração de texto é isso, é você tentar trazer o cerne da questão,
retirar aquilo que realmente tem a ver com o contexto do texto e elaborar uma perspectiva a respeito do assunto que ele está dizendo, ok? Bem, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é o mais comum que a gente vai trabalhar, então vá se acostumando com essas palavras, ok? Nuvem de palavras, corpus, tokenização, tokens, frequência de palavras, stop words e corpus. Então, vou repetir corpus duas vezes. Então, essa coisa de termos mais comuns, mais importantes, é porque você vai ver isso em todos os scripts. Todos os scripts você vai trabalhar com isso. Aqui está um exemplo de uma nuvem de palavra, que é uma forma de também minerar o texto, ou seja, uma forma de você apresentar a informação. Então, essas palavras todas, você vá se acostumando, você vai ver bastante. E é importante que você entenda essa primeira aula, que essa primeira aula é profunda no conhecimento do que são essas palavras, ok? Então vamos começar, né? Primeira coisa para que você processe um texto, faça um text miner, é fazer uma arquitetura para fazer o estudo desse texto. Então eu coloquei uma coisa bem simples aqui, eu botei 3 processos que você vai precisar. Primeira coisa que você vai precisar no processo de text miner é a seleção dos textos. Quais os textos que você vai trabalhar? Então você tem que saber, poxa, esses textos são de economia, são de arquitetura, são de administração, são sobre linguística. Então, selecionar os textos, ok? Isso vai ser muito influente no resultado. Então você tem que estar sabendo o que está fazendo. Usar uma técnica de text miner, aí você vai ter N técnicas, é isso que você vai ver aqui, N forma de você fazer text miner. E você, ser humano, você vai ter que analisar os dados e dizer assim, poxa, entendi o que quer dizer, basicamente, a análise de sentimento revelou que é um sentimento negativo, por tais palavras, enfim, eu vou precisar de você como um balizador desse resultado. Então, eu coloquei só como entrada aqui, o que é o processo de text miner, né? É a construção de análise em texto, deriva da atenção na coleta, preparação e análise das informações. Deveremos ter um planejamento para processar isso. Então, assim, esse planejamento é muito importante, ok? Planeje, antes de minerar, planeje para que você possa ter uma mineração rica. Bem, aqui o exemplo do que nós vamos fazer. Nós vamos receber uma série de textos, então teremos em mente que os textos são compostos de caracteres, ou seja, a gente vai receber muitos textos, informações que nós vamos trabalhar, e nós devemos analisar, e essas análises vão gerar grupos de palavras, então você vai quebrar os textos, aquelas linhas enormes, em palavras. E essas palavras vão ser selecionadas, porque nem tudo você quer levar, porque existem preposições, pronomes, pontos, né, números, existem caracteres especiais, ou seja, você pode excluir isso da sua análise. Então é importante que aqui na mineração de texto você já vá separando o joio do trigo, ou seja, já vá separando aquelas palavras que você quer analisar, porque a mineração de texto nada mais é do que quebrar essa estrutura textual gigantesca em grupos de palavras. E aí a gente vai dizer quais são as palavras que a gente quer trabalhar, tá? Bem, a primeira coisa que daquele grupo de informações que eu trouxe que você tem que ter em mente é o que é token. Olhe bem o que é token. É uma unidade significativa de texto, como uma palavra. Ou seja, o token é uma palavra, mas pode representar um grupo de caracteres, pode ser um token também, né? Que estamos interessados em usar para análise. A tokenização, você vai ouvir muito nisso, tokenização, é o processo de dividir o texto em tokens, em palavras. Então aqui eu tenho 2 tokens, tá vendo? Brasil justo, Brasil e justo. Eu tenho 2 tokens aqui separados, 2 palavras. Então todo o trabalho que você vai ter, você vai ver muitas vezes, vai ser de quebrar o texto em tokens e fazer o que? A tokenização. Então vai entendendo isso que vai ser super importante. O stop word é aquela palavra que você não deseja. Então, eu quero ter uma palavra, um caractere, um símbolo, eu não quero analisar, não faz sentido trabalhar com isso. Então, você vai criar um conjunto de palavras, chama stop word, palavras de parada. É a identificação do que pode ser desconsiderado. É a forma de excluir tudo que não desejamos ser considerado conhecimento nos textos. Veremos que nos textos há muitos tokens, já falei, né? Grupo de palavras, termos, ou seja, a separação do documento, né? Que não tem valor semântico. Estes tokens são chamados de stop word. Então, por exemplo, Brasil é justo.
tenho 2 tokens, Brasil e justo. E esse que seria um terceiro token, eu coloquei como stop word, ou seja, uma palavra indesejada. Então eu retiro da minha análise. Você vai ver que você pode criar situações onde você retira isso da sua análise. E a gente vai ver que com as palavras já separadas, fazendo o processo de tokenização, gerando token, que são as palavras que eu desejo, excluindo as que eu não desejo no stop word, eu posso fazer uma análise de frequência. Então eu vou ver quantas vezes se repetiu Brasil, quantas vezes se repetiu a palavra forte, floresta, Amazônia, para entender o contexto do texto. Então isso é super importante. Então é a identificação, que é a frequência, é a identificação com que frequência uma palavra ou termo ocorre em um determinado texto. E a gente vai fazer isso direto. Direto. É assim que você começa a analisar a estrutura textual. Claro que você vai ver gráficos, mas fazer essa análise textual é super importante para que você comece a entender, a minerar textos. Uma outra coisa que você vai ver aqui, que você vai ter que construir, é o chamado corpus. Dentro do R, você tem uma estrutura no TM, que ele cria um corpus, né? Que é o conjunto de todos os textos, e aí tem uma série de facilidades, uma série de funções para que você possa fazer estruturas de stop word, estruturas de retiradas de ponto, de colocar as informações em minúsculas para que tudo fique super adequado, né? Retirar espaços em brancos, tudo isso está dentro de um conjunto dos corpos, ou seja, o corpus é esse conjunto de textos que está lá, né? Um conjunto completo dos textos, e você automaticamente vai usar uma sequência de componentes para poder fazer essa estrutura de limpeza do texto, adequação, análise de frequência, tudo isso através de um corpus, ok? Então a gente vai ver isso bem devagar, bem tranquilo, mas é importante que esses conceitos, já vão entrando aí para que você possa compreender como se faz a mineração de texto ou text mining. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um script R. Então a gente vai lá no RStudio Cloud ou na sua máquina, você no seu RStudio, e vai criar um new file RScript. Ao criar esse new file RScript, a gente vai construir o nosso primeiro script, o script que a gente vai trabalhar. Eu já deixei aí no site o primeiro script, né? Estão todos aí, mas vamos começar bem devagar, paulatinamente. Tem o primeiro script, baixe na sua máquina e suba para o seu RStudio, para que a gente possa trabalhar. Vou fazer isso no meu RStudio Cloud, ok? Já estou aqui no RStudio Cloud. Então aqui, só coloquei rstudio.cloud e eu já tenho aqui na internet um acesso ao RStudio. Você pode, como eu falei, instalar na sua máquina sem problema nenhum, é igual, não tem diferença, tá? Só estou trabalhando aqui porque eu já estou mais acostumado a trabalhar, né, da internet por causa de tantos projetos. Então é só logar, eu vou fazer o meu login, certo? E aí vou entrar no RStudio. Então ele é igual ao que você tem aí instalado no seu computador, tá? É a mesma coisa. Então ele já abriu aqui, eu tenho uma série de projetos, então venho trabalhando com R há muito tempo, então tem uma série de projetos. Eu já criei aqui um projeto chamado Test Miner. Vou adentrar nele. E aí a gente vai fazer a criação do nosso primeiro script. Venho em File, New File, RScript. Trago aqui o script. Esse script é o mesmo que está aí na sua área para que você possa baixar. Baixa ele, seu primeiro script está aí como primeiro script. Ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se eu tenho a biblioteca instalada. Digito aqui TM, não tenho. Então preciso fazer a instalação dessa biblioteca. Venho aqui em Package, Install, tá vendo? TM aqui, e faço a instalação. TM vem de Text Miner. Então vamos esperar ele baixar. Ele vai baixar o package, baixar o pacote lá do CRAN. E aí sim a gente vai poder começar a trabalhar com mineração de texto, ok? Então tá baixando a estrutura, vai fazer a instalação sem problema nenhum. São os pacotes. Então você pode vir instalar, você pode executar esse comando aqui diretamente, ou você pode vir aqui instalar. Eu acho mais fácil, mais tranquilo, sem problema nenhum. Aí você escolhe, fica na sua decisão. Ele está baixando a biblioteca de mineração de texto. E a gente vai trabalhar com ela, ok? Text Miner. Muito legal você estar aqui comigo tomando esse curso. Nossa, trabalhar com mineração de texto
É uma realidade hoje nas grandes empresas. Pronto. Está instalado aqui, ó, Test Mine Package. A gente tem que carregar em memória. Vou executar. Já executou. Ele pede aqui para carregar um pacote em LP. Então vamos carregar. Vou botar aqui, ó, Liberty NLP. E note, ele aqui é sensitivo. Se é tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo. Vamos carregar. Pronto, carregou sem problema nenhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira leitura do documento. Então vou ler esse documento só para você ver que eu vou armazenar ele aqui, ó. Doc, aqui ele, ó. Não preciso clicar porque ele já está exibindo aqui a informação. Eu posso mostrar aqui para você, ó. Dar um view, tá vendo os dois documentos? E eu vou carregar como um corpus agora. Por quê? Por causa do TM. Então os textos vão ser carregados como os corpos. Depois você vai ver quanta coisa a gente pode fazer com isso. Depois você vai ver. Pronto. Carregado aqui, ó, corpus, dois documentos, tá vendo? Posso armazenar aqui só para você ver, ó. Vou chamar aqui de texto. Só você ver que eu guardo esse corpus. Deixa eu botar aqui. Pronto, o texto tá aqui, ó. Se eu clicar, ó, vem uma série de informações carregada nesse corpus, tá vendo? Uma série de informações. Se eu quiser mostrar, ó, deixa eu mostrar aqui o que tem dentro de texto. Aqui, ó, os dois documentos estão gravados. E todas as informações aqui, ó, que é uma lista, na verdade, né? Tem uma série de listas. Ele tem uma série de documentos, informações. Ou seja, eu tenho só o texto aqui, meu primeiro texto e entrada de dados, ele está armazenado nesse corpus. Depois a gente vai ver alguns componentes que abrem esses corpos. E aí a gente vai poder tratar o dado que está lá dentro. Este é o primeiro passo, cara aluno, para que você faça a mineração de texto. Importantíssimo isso para você. Então estamos usando o pacote TM, né, para poder trabalhar com mineração de texto. E a gente vai ver muito mais a partir da segunda aula. Ok? Começamos, iniciamos e vamos para frente com um trabalho muito legal que eu vou fazer com você de mineração de texto. Um grande abraço. Aguardo você na próxima aula.